pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, de intuição, enfim, tudo aquilo que a espiritualidade me autoriza, permite e eu trago para vocês. Lembrando sempre de agradecer a todos vocês que estão aqui, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que vêm se conectando com a minha energia. Desde já eu peço para vocês a colaboração, para que vocês possam curtir, para que vocês possam comentar, verificar aí a inscrição de vocês, se vocês estão inscritos nesse canal, se não estiverem, que se inscrevam, né, que ativem aí o sininho das notificações, para que o YouTube possa perceber que esse é um conteúdo que está agregando e ele pode levar para mais pessoas. Como eu sempre falo, compartilhar também é um ato de gratidão. Bom, pessoal, hoje eu estou voltando aqui no quadro Gil Responde. Chegaram aí algumas perguntas, essas também um pouco relacionadas aí com a linha de trabalho, com algumas dúvidas, né, com relação à espiritualidade. Então, eu fiz um apanhado, trouxe aqui para vocês e vamos hoje aí no quadro Gil Responde, lembrando que o que eu sempre falo aqui, eu deixo sempre expresso a minha opinião, tá? Não é a verdade. Como eu sempre falo para vocês, existem aí 3 verdades, né? A minha, a sua e a do Criador, né? Do universo. Então, é a minha opinião, é o que eu entendo. E os e-mails estão chegando para Maria Gil. As pessoas estão querendo saber o que eu acho, qual a minha opinião, tá bom? Então já vou deixar aqui claro para vocês, porque querem comentar? Comentem, mas eu quero que vocês comentem aí realmente depois de assistirem o vídeo todo, depois que vocês realmente entenderem do que se trata, do que está sendo falado. Muitas pessoas, elas não têm paciência de ver o vídeo todo e tá tudo bem, né? Como eu disse para vocês, se o conteúdo aqui não agrada, pode ficar à vontade para vocês irem para o lugar onde vocês se identificam, tá? Esse canal só vai estar, de fato, as pessoas que estão conectadas com a espiritualidade, pessoas que os mentores permitam que estejam aqui com a Maria Gil, tá bom? Abençoo todo mundo. Como eu disse, todos nós temos livre-arbítrio e direito de fazer escolhas. Então, vocês não são obrigados a estar nesse canal, né? Se você chegou até aqui e não se identificou com a minha energia, né, que você possa encontrar aí alguém que identifique você com a energia desta pessoa e você possa aprender, tá bom? Vamos lá? Vou começar aqui a responder e vou colocar o meu óculos. Como eu sempre falo, não tenho mais 15 aninhos, né? Então eu preciso sim desse acessório, até porque os meus olhos ultimamente eles andam, né, bem vermelhos, forçando muito estudo. Eu ando sim aí em reta final de mais uma das minhas formações, então tá puxado, tanto que eu tô vindo aqui bem pouco, tenho trazido poucos vídeos por causa realmente aí dessa correria, né? Mas eu tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar a mim como ser humano e também ajudar as pessoas. Então, pessoal, vamos lá? Bom, a primeira pergunta é de uma moça, ela pergunta assim para mim: Gil, é possível uma entidade entrar em luta corporal para te salvar? Bom, eu particularmente nunca vi uma cena dessa, tá? Então não posso dizer para você que é possível. Eu já vi sim e também tenho experiência de algumas entidades que me acompanharam ou que me defenderam, né? No sentido mesmo de me livrar, de livramentos. Eu tenho várias experiências, assim, inclusive eu tenho uma história muito bacana para contar, que não foi tão bacana assim porque foi um perigo, né? Mas eu passava, por exemplo, por um caminho para ir para um trabalho que eu tinha e era um horário que eu entrava às 6 horas da manhã. Então, eu pegava um ônibus por 4h30, 5 horas da manhã, mais ou menos, era o horário que eu estava pegando esse ônibus. E eu descia numa rodovia, então eu tinha que atravessar uma passarela, fazer um trilhozinho, né, para poder chegar no meu trabalho. Então, normalmente, quando eu pegava esse ônibus, algumas pessoas iam pegando também, que trabalhavam no mesmo local, então nós descíamos no mesmo ponto, atravessávamos essa passarela, pegávamos essa trilhazinha pequenininha de terra mesmo, de mato, né, que era um caminho que era feito ali para cortar o caminho, né, e chegar mais rápido.
E uma semana antes disso acontecer comigo, eu tive um sonho, na verdade, né? Não é um sonho, é sempre um portal que é aberto para mostrar. Eu acabei vendo um índio parado nessa trilhazinha, né, nesse caminho que eu fazia. Então o índio estava lá parado, com o braço cruzado, eu via assim os contreguns dele com pena, via o cocar, ele parecia assim um índio Cherokee, ele tinha uma trança assim, bem forte, ele estava com uma cara muito bravo, e ele estava exatamente parado naquela trilha. E eu despertei, só que eu não levei muito em consideração esse sonho. Passado-se uma semana, eu fui para o ponto de ônibus. Nesse dia eu tinha perdido o ônibus. Olha que impressionante. Já era um sinal para que eu voltasse para casa. Mas não, o que eu pensei? Falei, bom, eu perdi o ônibus, então não vou encontrar todas aquelas pessoas que descem no mesmo ponto que eu. Mas eu vou pegar o ônibus seguinte, né, o próximo, e com certeza vai ter alguém ali para atravessar comigo. Gente, quando eu entrei dentro do ônibus, que eu cheguei no local de descer, não tinha uma alma que ia descer ali, a não ser eu. E eu desci, né, olhei para um lado, olhei para o outro, chamei proteção e fui. Só que quando eu atravessei a passarela, que eu fui pegar esse caminho, né, que era essa trilhazinha, eu tava tão assustada que eu queria voar para poder chegar rápido, para passar desse percurso. Olhei para um lado, olhei para o outro, entrei na trilha, gente, muito rápido. Quando eu comecei a caminhar, eu comecei a escutar estalar o mato atrás de mim, como se tivesse passos mesmo atrás de mim. Na hora veio a imagem desse índio que eu tinha sonhado há uma semana antes. Na hora, eu apressei o passo e escutei alguém dizer assim pra mim, não corre não, eu vou te pegar. Gente, eu conto agora, mas imagina o meu desespero. Eu corri, assim, muito rápido, e tinha uma empresa bem na frente, assim, né, com uma portaria grande, tinha uma guarita. Eu cheguei batendo nessa porta, que era de alumínio, com a língua no joelho, gente, presta atenção. Desesperada, esse vigia abriu a porta, né, eu expliquei a cena, né, o acontecido. Ele ainda me deu um copo de água e falou, menina, você é louca, esse horário, você atravessar sozinha esse caminho? Enfim, depois ele acabou realmente ali pegando o carro de Honda e me levando até o local de trabalho, que era ali próximo. Também foi um anjo, porque poderia fazer uma maldade, mas eu cheguei lá decidida a pedir as contas e não fiquei mais. Então eu já tive várias experiências assim de livramento, de ver seu Zé Pilintra. Quando eu era adolescente, assim, eu trabalhava e estudava, e eu chegava muito tarde, né, depois da escola. Eu descia num ponto de ônibus para poder fazer o caminho até minha casa, eram umas 3, 4 ruas. Então, todos os dias, quando eu descia no ponto de ônibus, tinha um cachorro. Era impressionante. Esse cachorro, ele estava todos os dias parado no ponto de ônibus. Ele me acompanhava até o portão de casa, e quando eu ia fechar o portão, o cachorro tinha desaparecido. Mas no dia seguinte, ele estava lá. Tempos depois, eu descobri qual era a entidade que usava esse cachorro para poder me levar em segurança até em casa. Então, assim, eu já vi e já tive esses livramentos. Agora, ver uma entidade entrar numa luta corporal, eu realmente não vi. Então, não posso garantir se isso é possível, tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Uma pessoa fala, Gil, quando que é o dia de Obaluayê? Bom, Obaluayê, que também é conhecido aí na religião católica, né, como São Lázaro, que é o conhecedor aí, né, dos mistérios da vida e da morte, que é o Obaluayê. Para nós, né, que somos umbandistas, nós cultuamos aí o Obaluayê no dia 17 de dezembro, tá? Ele é conhecido como São Lázaro dentro da religião católica, mas nós, dentro da filosofia de vida da Umbanda, né, cultuamos ele como Obaluayê no dia 17 de dezembro. Outra pessoa me pergunta assim, gente, deixa eu tomar um pouco de água que eu já falei demais, tô com a garganta seca. Bom, vamos lá. Uma pessoa me pergunta assim, Gil, quantas chances devemos dar para a mesma pessoa que sempre pisa na bola? Bom, na verdade você respondeu a pergunta sem perceber, né? Quantas chances? Tudo aquilo que você permite vai persistindo na sua vida. Então você acaba, mesmo que sem perceber, ensinando o outro como ele deve te tratar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu priorizo ela na minha vida, né? Dê sempre uma segunda chance, mas nunca uma terceira. Então, eu nunca dou uma terceira chance para as pessoas, né? Você pode errar, é humano, todos nós erramos, todos nós cometemos aí as nossas falhas e temos direito, sim, a uma segunda chance. Mas aí presta atenção, né? Se você está sempre dando chances para as pessoas fazerem a mesma coisa com você,
ou a mesma pessoa, aí realmente já não é erro da pessoa, é você que não está conseguindo realmente aí colocar um limite, olhar aí, né, se olhar, se valorizar. Então, dê sempre sim uma segunda chance, mas nunca uma terceira, viu? Bom, uma outra pessoa me pergunta assim, Gil, qual a pedra de Exu? Bom, depende, pedra você está falando de cristais, de pedras naturais, como eu sempre ensino. Eu normalmente conheço Exus que gostam de vários tipos de pedra, tá? Mas o que mais é comum para um Exu é a pedra rubi, tá? Não é uma pedra baratinha, mas é uma pedra com uma vibração muito forte que, né, os Exus gostam muito. E ela também continua perguntando assim, e para algum, qual seria a pedra? Para algum nós usamos aí o topázio azul, que também não é algo muito barato, porém é o que eu estou te falando, quando se trata de investimento na sua proteção, na sua espiritualidade, para mim eu acho que não tem preço, é como a vida, né? Quanto vale a vida? A vida não tem preço. Então, para você se cuidar espiritualmente, também acredito que não tem preço, até porque coisas materiais vão ficar aqui, tá? Mas para algum, nós usaríamos aí a pedra topázio azul. Eu uso a pedra topázio azul, tá? É uma pedra aí que evita brigas, né? Que te traz defesa e que ajuda muito aí na abertura de caminhos também, tá? Outra pessoa me pergunta, Gil, na verdade é um homem, tá? Ele pergunta assim, Maria Gil, por que o karma sempre nos faz sofrer? Será que é porque somos seres tão ruins? Então, para ele que me perguntou, eu diria para ele, né, amigo, não é porque o karma é ruim. Na verdade, eu acho que você deve perceber quando é a hora de você parar de ser bom, né? Porque o karma todos nós temos, que é para nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, tá? Nós somos seres aí vivendo experiências aqui humanas, mas nós não somos humanos, nós somos energia, tá? Então, não é que o karma é ruim, né? Não é que o karma nos faz sofrer, muito pelo contrário. O que nos faz sofrer é as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos impensados. Então, na verdade, o karma não faz você sofrer. É a hora de você perceber até quando você pode ser bom, tá? Presta atenção, fica uma dica aí para você. Outra pessoa me pergunta, Gil, a radiestesia funciona? Funciona. Funciona, eu mesmo, né, trabalho com a radiestesia, com a cromoterapia, com o reiki, já vi sim muitos resultados. A radiestesia eu aplico junto com o reiki, que acelera o processo aí da aplicação do reiki. Eu uso a radiestesia também para fazer rituais de desembaraço da vida material e financeira. Também trabalho com a radiestesia quando eu vou fazer a limpeza do campo áurico, tá? Então essas pseudociências, quando bem aplicadas, quando bem trabalhadas, com técnicas realmente aí, né, de conhecimento, funcionam muito. Então, Gil, a radiestesia funciona? Super funciona, tá? A radiestesia, a radiônica, existem diferenças aí de placas radiônicas e de pentáculos, né? Como que eu digo para você? Material diferente, porque nem todo gráfico tem a ver com a radiestesia, tá? Algumas pessoas acreditam que todos os gráficos são para radiestesia. Não são. Existem gráficos de radiestesia e existem gráficos que nós usamos aí para uma outra parte de rituais, que são os pentáculos, que são os pantáculos, tá? Mas que não tem a ver com a radiestesia. Mas funciona, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Fica aí a dica para vocês. Achei bacana responder aí algumas perguntas também, já contando para vocês aí de algumas experiências com as entidades. Eu tenho várias, né? Não é só essas. Livramentos eu tive muitos na minha vida, né? E todos eles assim, né? Com essa corrente do bem, com todos eles que me protegem. Seu Zé Pilintra já me tirou sim de situações até de tentativas de estupro, tá? Na minha adolescência. Eu já tive, assim, também informações muito bacanas quando eu engravidei, por exemplo, né? Me casei, engravidei do meu filho. Então, assim, o meu preto velho, a minha cabocla, eles me informaram o processo, né, da gravidez, como seria, qual o sexo do bebê, né? Quando chegaria. E por incrível que pareça,
o preto velho que trabalha comigo, ele disse para mim que o meu filho ia escolher o dia de nascer e que ele viria ao mundo sem me causar dor nenhuma. E de fato ele escolheu o dia que ele ia nascer. Ele nasceu de 8 meses, um bebê prematuro na época, né? Então assim, eu nem estava esperando pela informação que eu acredito e confio nos meus amigos espirituais, mas pela medicina, ele tinha aí um pouquinho mais de um mês para nascer. E não, ele nasceu, ele escolheu o dia de nascer, ele veio aí, né, uma criança prematura com 53 centímetros, pesando quase 4 quilos. Os médicos tiveram que fazer exame porque não acreditavam que era um bebê prematuro e não me deu um pingo de trabalho, pessoal. Eu fiquei num trabalho de parto de 14 horas até ser feita uma cesariana e eu não sei o que é dor. Então, assim, é maravilhoso quando você, né, confia e quando você tem esses contatos, quando você tem essas experiências, porque são mágicas. De fato, assim, eu não desacredito, não duvido, sinto a presença deles, as informações, eles estão comigo a todo momento. Bom, fica a dica aí para vocês, no quadro Gil Responde. Querendo tirar alguma dúvida também, né, tendo aí alguma experiência que vocês também viveram com os amigos espirituais, vocês podem deixar lá no relato, né, desculpa, no e-mail, que eu prometo aqui que eu volto, né, incluo aí mais perguntas nos quadros Gil Responde e também falo da experiência que vocês tiveram, tá bom, pessoal? Fica a dica, um beijo e namastê!